o convite. Lorenzo, obrigado também por ter lembrado da KPMG e do Daniel Greca. Um bom dia a todos que estão ouvindo. Espero que todos estejam aí bem seguros e protegidos nesse momento bastante delicado que a gente vive. Obrigado mesmo. Super feliz em falar de um assunto que eu gosto, um assunto que é super quente, um assunto bastante sensível, um assunto que gera bastante discussão, onde a essência parece ser muito simples, mas na hora que você começa a colocar isso na prática, você vê diversas dificuldades. O que eu vou trazer para vocês aqui hoje é um manual de boas práticas da KPMG sobre novos modelos de remuneração, você pode chamar aqui de Value-Based Healthcare, como colocar isso na prática, o que é, na verdade, como colocar isso na prática, por que não funciona, e o que as entidades que conseguiram migrar têm em comum. Então, um pouquinho de lições aprendidas. Então, eu vou tentar sair da questão assim, de um framework mais teórico e romântico, onde tudo parece fazer sentido, e tentar descer para lições aprendidas que a gente tem de projetos, não só da KPMG, mas projetos que a gente vê aí ao redor do mundo. Então, esse manual de boas práticas foi desenhado 3 anos atrás, revisado constantemente e tropicalizado para o Brasil, porque a KPMG é uma empresa global. A gente desenhou isso pensando em todos os países e cada país fez a sua tropicalização. A gente fez aqui, num workshop de 2 dias, eu conduzi, inclusive, onde a gente colocou na sala, lá na KPMG, pessoalmente, inclusive, médicos, operadoras de saúde, pacientes, indústria, governo, todos os stakeholders, entendendo o quanto que o nosso manual faz sentido para o Brasil. A gente fez os devidos ajustes e tivemos aí o manual 100% brasileiro que a gente já usa aqui em projetos. Então, é isso que eu vou dividir com vocês hoje, tá? Eu não os vejo mais, eu só quero ter certeza que todos estão vendo a minha tela. Se alguém puder só falar um ok, ótimo, legal. Estou aqui coordenando, quem quiser fazer pergunta, use o chat, eu abro, coloco aqui, tá todo mundo te ouvindo bem. Legal, obrigado. Então, esse é o objetivo de hoje, tá, gente? Se a gente terminar esses 45 minutos, na verdade 60 minutos, explicando o que é, por que funciona, lições aprendidas e como colocar em prática, eu acho que a missão está super cumprida. Sem qualquer interesse comercial, mas por uma questão de respeito, e o Thiago, inclusive, pediu, quem é a KPMG nesse cenário todo? A KPMG é uma consultoria super tradicional, mais de 100 anos só de Brasil, espalhado em 150 países. O que a gente faz na saúde são essas 6 proposições de valor. O que eu trago para vocês é esta aqui, que chama-se pagamento por valor, que é justamente o manual e a metodologia nossa de como gerar valor na cadeia para o paciente, garantindo aí sustentabilidade clínica e financeira do sistema e novos modelos de remuneração. Então, eu vou trazer este assunto específico para vocês, tá? Já falei o quanto a gente está espalhado e eu normalmente falo aqui que é um privilégio eu, Daniel Greca, liderar a prática de saúde da KPMG aqui no Brasil e ser o elo entre a prática brasileira e as outras 60, não são nem 55, as outras 60 práticas que a gente tem ao redor do mundo. Isso, para mim, é realmente um privilégio, porque você consegue entender o que funciona lá fora, que pode ser aplicado no Brasil. O que Israel está fazendo? Holanda, Índia, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, que para mim é o país da vez, né? A gente olhou muito para o Reino Unido durante muitos anos, olhamos muito para Israel nos últimos 2 anos, e sem dúvida eu vejo a Austrália despontando como um case a ser estudado, talvez o primeiro país 100% digital hoje. Então, esse network, né, e essa colaboração é realmente um ativo que a gente tem que é super importante. Lógico, o Brasil tem suas peculiaridades, mas eu posso adiantar, 4 anos de KPMG, um dos primeiros paradigmas que eu quebrei foi que a saúde aqui no Brasil é diferente, que lá fora o que funciona não funciona aqui. Isso não é verdade. Os sistemas de saúde são distintos, é verdade, a demografia, a epidemiologia é diferente, é verdade, mas os problemas são parecidos, logo as soluções também. Tem que se respeitar o regulatório de cada país, é verdade também, mas acredite, os problemas são muito parecidos, as soluções também. Então, hoje eu lidero a prática de saúde na KPMG, 4 anos já na KPMG. Antes disso, eu comecei minha carreira no Hospital das Clínicas como pesquisador. Meu sonho sempre foi fazer pesquisa, mesmo acadêmica. Segui isso durante alguns anos, saí da academia, larguei o jaleco, fiquei 8 anos em medicina diagnóstica, provendo soluções de medicina diagnóstica, principalmente biologia molecular, genética, e agora há 6 anos já em consultoria. Tá? Essa é a minha carreira um pouquinho rapidinho, em 30 segundos. Bom, começar com algumas frases para esquentar o motor e que frases que estão intimamente conectadas com o que a gente vai ver aqui hoje. A primeira é do Jeff Bezos, da Amazon, onde ele foi muito feliz na medida que ele anunciou o business lá junto com a JP Morgan, junto com a esqueci o nome da outra empresa, perdão. Na medida que ele anunciou, perguntaram para ele qual era a fórmula do sucesso da saúde, ele falou,
olha, para você ter sucesso na saúde, você vai precisar do talento dos experts e também daquela visão quase que ingênua de alguém que é novo no setor e que não conhece o setor. É uma frase que eu gosto bastante, o pessoal de inovação usa bastante isso, porque é difícil, principalmente na saúde, que é um ambiente complexo, diferente de outros setores, você conseguir inovar, conseguir fazer diferente na prática mesmo, se você não junta quem conhece muito bem o setor e como a máquina funciona, junto com aquele que vai fazer as perguntas que a gente já não faz, que a gente já está tão acostumado, tão viciado que não faz mais. Essa combinação, que algumas pessoas chamam de samurai e ninja, samurai sendo o expert e ninja o beginner, né? É super importante para você poder transformar, e isso está muito conectado com novos modelos de remuneração. A segunda frase clássica de Drucker, que eu quase tatuei ela no meu braço já, porque essa frase nunca vai envelhecer, é que a cultura devora a estratégia. Então, você pode contratar a melhor consultoria, desenhar o melhor modelo de remuneração da saúde, se a cultura da organização não estiver comprada com aquilo, não estiver alinhada com aquilo, toda a tua estratégia, ela rui, ela não para de pé. Então, eu acredito muito nessa frase, uma frase antiga, que vale para qualquer setor, e quando você pensa em inovação, em novos modelos de saúde, novos modelos de remuneração, perdão, ou até assistenciais, faz total sentido. A terceira é uma piada, onde ela fala assim, me diga qual é o seu incentivo financeiro e eu te direi o que você faz. Isso está muito conectado na saúde, porque o Value-Based Healthcare, e eu vou entrar nesse detalhe com vocês, ele parte de um princípio financeiro muito importante, que é, se eu te remunero e não meço qualidade, e te remunero mais, quanto mais você faz, eu estou incentivando volume, eu estou incentivando desperdício muitas vezes. Então, essa é uma frase quase que em formato de piada. Eu estava participando de uma mesa sobre esse assunto com o Francisco Balestrin, vocês devem conhecer, presidente do SEBEX e da Federação Internacional dos Hospitais, e ele falou assim, Daniel, imagine se eu remunero bombeiro por fogo apagado. Tenho certeza que duas coisas vão acontecer. Qualquer fósforo riscado vai ser anotado como incêndio, e não vou ficar surpreso se pessoas começarem a colocar fogo justamente para ter demanda, o bombeiro apagar e ele ser remunerado. Então, na saúde tem muito disso. O Value-Based Healthcare ele vem para alinhar esse incentivo. Se eu continuar remunerando sem medir qualidade e incentivando volume, é isso que eu vou ter. Se eu remunerar medindo qualidade e saúde daquela população, é isso que eu vou ter. Então, tem um lado do ser humano aqui super tradicional, né, quase que primitivo, de responder a incentivos, gente. A gente tem que responder a incentivos. Se o meu bônus na KPMG no final do mês, no final do ano, for por projetos entregues independente de qualidade, é quase que normal a pessoa começar a reagir e seu comportamento ser não pautado em qualidade, sim em volume. Então, é uma frase que eu gosto bastante. A quarta frase, também conectada ao tema, é da minha par da Holanda, que não tem até vergonha de chamar de par, porque ela é 20 vezes mais sênior do que eu. Ela lidera a prática da Holanda, uma prática nossa super madura. Ela implementou o DRG na Holanda inteira, uma profissional que eu admiro muito. E ela fala, Daniel, a gente não pode negligenciar a transparência. Ela ainda vai mudar a saúde nos próximos anos. Quando ela fala isso, ela quer dizer transparência em vários sentidos. Transparência no relacionamento médico-paciente, transparência no relacionamento indústria, fonte operadora de saúde e os prestadores, nos hospitais, as clínicas. Então, transparência como um fator-chave para a transformação, a gente não pode negligenciar isso, e está muito conectado a Value-Based Healthcare. Bom, vamos falar um pouquinho, e não tem como fugir de uma parte super conceitual, mas é importante para garantir aqui que o conhecimento está bem uniformizado, a fórmula de valor. Né? Aí você não precisa concordar com ela, tem gente que não concorda, acho que é super entendível, mas é importante ver o que é mais aceito hoje quando se fala em valor na saúde. Então, há uns anos atrás, a gente entendia que valor na saúde não era nem o custo, era desfecho. Né? Se você entregar uma boa qualidade, um bom desfecho, você entregou valor para o paciente. E isso foi amadurecendo, Porter sabiamente colocou custos aqui na parte de baixo, entendendo, peraí, não adianta entregar o melhor desfecho possível se teve desperdício. Não faz sentido. Eu tenho que olhar custo. Saúde não tem, a frase clássica, né? Saúde não tem preço, mas tem custo. E acho que faz sentido sim você equilibrar com custo. Aí depois, a pertinência entrou na fórmula, o que faz muito sentido. Pense comigo. Do que adianta eu entregar o melhor desfecho dentro do melhor custo possível se o paciente não precisava passar por aquilo? Pense no procedimento cirúrgico. A cirurgia foi um sucesso. O desfecho positivo. Custo adequado, sem desperdício, mas o paciente não precisava colocar prótese. Faz sentido? Não faz sentido.
Então, antes de eu entender desfecho sobre custo, eu preciso entender a pertinência do cuidado. O paciente deveria passar por aquela jornada? Sim, legal. Então, agora eu vou entender se eu entrego o melhor desfecho dentro de um custo adequado, e a fórmula ganhou o item da experiência do paciente, entendendo que um paciente com uma boa jornada, uma boa experiência, ele engaja. Paciente engajado tem impacto em desfecho, que vai ter impacto em valor. Então, esta é a fórmula mais aceita hoje. A Porter, quem construiu 90% disso. E aí, de novo, vocês podem discordar, não precisa concordar, mas é uma fórmula que faz sentido você pensar. Na aula do curso que eu fiz com o Thiago, a gente teve uma aula com o Chap, ele colocou essa fórmula no quadro, Thiago, não sei se você vai lembrar, e falou assim, todo executivo de saúde tem que tomar a sua decisão pensando nesta fórmula aqui. Pertinência do cuidado, bons desfechos, desperdício custo, com uma boa experiência do paciente. E como a experiência do paciente entrou na fórmula, eu vou gastar meus últimos 10 minutos da minha apresentação só falando sobre isso, e a grande parte da apresentação falando sobre a remuneração em si, os novos modelos. Bom, ainda uma visão mais básica, mais importante, Value-Based Health, como eu falei, ele nasceu para você alinhar os incentivos, principalmente financeiros, entre os principais stakeholders da cadeia. Vamos ver aqui os principais, tem mais, né? Mas eu coloquei aqui os principais e não deixei o médico aqui de propósito, tá? Então vamos pensar o que pensa o paciente na saúde. O paciente não educado, aquele que não conhece saúde, que é a maioria, né, a maioria dos brasileiros, ele vai pensar que saúde para ele é tudo a qualquer custo. Ou porque ele pagou em formato de impostos, ou porque ele tem um benefício do empregador com ou sem coparticipação, é um benefício que ele tem direito de usar tudo na forma que lhe convém. Então, se tiver que fazer 3 tomografias, são 3 tomografias, porque isso é valor para ele. Então, o paciente não informado, não educado, mas esse é o driver do paciente. A operadora, ela tem um viés diferente, né? É quanto menos, melhor. Na maioria das vezes, enxerga o paciente como um sinistro e tratando o seguro-saúde como seguro de carro, né? Eu vou controlando caixa, sinistralidade, mas não necessariamente tenho vocação para fazer saúde populacional. Não é uma crítica, é um comentário, mas se aplica à maioria das operadoras do Brasil. Então veja que o paciente quer tudo a qualquer custo e a operadora, quanto menos, melhor. A indústria também vem numa pegada quanto mais, melhor. Quanto mais prótese, melhor. Quanto mais internação, mais chance de eu fazer dinheiro. Quanto mais droga consumida, melhor. Então, também o incentivo a volume. Os prestadores não orientados a valor também. Quanto mais ocupação, melhor. Quanto mais o paciente precisar de procedimentos que usem aí MatMed, melhor. E ele vai ganhando dinheiro, porque o incentivo é esse. E o empregador, na ponta, assumindo uma inflação médica descontrolada, sem vocação para fazer gestão populacional, perdido, mas sendo obrigado a cuidar das suas vidas, principalmente os grandes empregadores. Então, a hora que você pega a cadeia, os principais stakeholders, você vê que o incentivo está completamente torto, cada um quer uma coisa, e a percepção de valor é uma para cada um deles. E é isso que este artigo da Harvard Business Review mostrou. Ele não é um artigo recente, deve ter talvez uns 3 anos, mas ainda, para mim, bastante atual. Eles foram fazer uma pergunta aberta. O que é valor na saúde para você? Você médico, pacientes, executivos, né, donos de hospitais. Eles entrevistaram assim, um N bastante significativo e bastante democrático. E a pergunta foi aberta de propósito. O que é valor para você? Talvez aqui neste fórum, se eu perguntar para vocês, mesmo aqui nesse fórum, varie. Um vai falar que valor é A, outro vai falar que valor é B, outro vai seguir a fórmula que eu mostrei. Fato é que colocar na fórmula é fácil, mas a hora que você desce isso para um nível de execução, é altamente complexo e cada um vai ter uma percepção, e é isso que esse artigo mostra, tá, gente? É uma das barreiras para você transformar os modelos de remuneração. Bom, então a gente falou aqui já, rapidamente, fazendo uma pausinha. O incentivo está desalinhado entre os players, a valor é pertinência, desfecho, custo, com uma boa experiência. E aí, antes de você colocar isso na prática, antes de você, quem paga, olhar para os prestadores de serviço e falar assim, eu vou te pagar se você gerar valor para o meu paciente, se você garantiu a pertinência, desfecho e custo com uma boa experiência e mudar o modelo que hoje é o fee-for-service, a gente tem que pensar primeiro o que não é Value-Based Healthcare. E eu gosto dessa engenharia reversa. Eu gosto porque Value-Based Healthcare ganhou tração no Brasil nos últimos anos e qualquer coisa nova que ganha tração, ela é vulgarizada. A gente viu isso com compliance, a gente vê isso com inovação, onde a gente acha, às vezes, que compliance é só você ter uma regra, não necessariamente seguir, ou inovação é você ter bermuda, puffs coloridos e falar de agile. E o Lourenço sabe muito bem que é completamente oposto disso.
Então, o que não é value-based healthcare? Primeira coisa, não é um ato mágico. Então, isso foi ganhando tração e todo mundo começou a colocar todas as fichinhas em cima de value-based healthcare. Não, quando você implantar value-based healthcare, os problemas da saúde sumirão. Não é verdade. Ela é uma ferramenta super poderosa, mas não é a bala de prata. Não vamos depositar todas as fichinhas em value-based healthcare. Os problemas da saúde são mais complexos do que isso, envolve muito mais do que mudar o modelo de remuneração, embora seja uma ferramenta super poderosa. Segundo item, não é um modelo único. O que eu quero dizer com isso? Funcionou na Holanda com saúde mental. Eu vou trazer esse case bem interessante. Então, funciona aqui também com saúde mental? Não necessariamente. Funcionou na Unimed Porto Alegre com Mãe de Deus. Então, vai funcionar aqui no Einstein? Não necessariamente. Então, tudo tem que ser devidamente ajustado. E a terceira, não é uma forma de você jogar o prestador de serviço, hospital, por exemplo, contra a parede e fazer uma gestão de custo. Veja, se você não atende desfecho, custo, pertinência e experiência que estão na fórmula, você está fazendo uma gestão de custo. Isso não é value-based healthcare. Nada contra a gestão de custo. Acho que deve ser feita. Mas você não pode chamar isso de value-based healthcare. Isso é gestão de custo. Então, esse é um conceito bastante importante, tem que ficar bem claro. Então, como colocar isso na prática? Né? Como que eu pego, a operadora, ou quem estiver pagando, pode ser governo, como que eu viro a chave e coloco em prática um modelo de remuneração, chamado aqui de Value-Based Healthcare, onde eu vou remunerar o sucesso. Sucesso sendo a entrega de valor na fórmula que eu mostrei. Então, esse é um framework que a gente usa nos projetos. A gente entende que para você fazer a transição, você tem que cumprir cada uma dessas. E eu vou passar com vocês, tá? Em cada uma dessas aqui, pelo menos uns 3 minutinhos por slide. A primeira delas é a população, entender meu paciente, quem está lá na ponta. A segunda é que serviço eu ofereço para a população. As jornadas que essa população vai percorrer, jornada clínica mesmo, e de experiência também. O risco que eu estou correndo, risco sobre vários aspectos, eu vou falar sobre risco. Como é que eu coloco isso no modelo de pagamento? E o que eu tenho que medir? Estou chamando aqui de métricas de desfecho. Então, gente, essa é uma metodologia que a gente usa. Eu já vi metodologias com 7 pilares, com 9 pilares, com 4 pilares. Todas são metodologias. Se você colocar no Google metodologia Value-Based Healthcare, você vai achar distintas. Todas elas cobrem isso que eu estou colocando. Ou em 2 pilares a mais, ou em 2 pilares a menos. Não é uma questão de certo e errado, é uma questão de didática, tá? A gente acredita nesses 6, a gente segue esses 6. Então, deixa eu falar com vocês rapidamente cada uma delas, o que é e o que você tem que pensar quando está transformando o modelo de remuneração. População. Essa talvez seja a parte elementar, não nem elementar, a parte inicial. Se você não desenha uma população, se você não entende uma população específica, um coorte, se quiser usar o termo até melhor, tudo que você vai desenhar depois disso passa a não fazer sentido. Então, se eu não entendi aquela população, eu vou fazer o novo modelo do ponto de vista clínico, histórico clínico, do ponto de vista de desfechos atingidos, do ponto de vista experiência que eu entreguei, ou do ponto de vista quem é aquela população, tudo que eu vou desenhar depois, o que eu vou medir, o serviço, não faz sentido, porque você não sabe quem está na ponta. Então, aqui tem uma parte super importante de dados. Quem é aquela população que eu vou começar a fazer o piloto para transformar? Vou dar um exemplo aqui super básico, 2 exemplos básicos. Eu sou uma operadora, eu chego para o hospital e falo assim, a partir de hoje, a gente vai fazer Value-Based Healthcare para pronto atendimento. Quem entrar no pronto atendimento é Value-Based Healthcare. A gente vai medir desfecho, a gente vai entender quem são esses caras. Ótimo, vamos começar por aí. Primeira pergunta, quem que eu atendo na emergência aqui? Quanto custou esses pacientes nos últimos 12, 18, 24, 36 meses? Qual a jornada que esses pacientes percorreram aqui dentro? O que eu entreguei de desfechos para esses pacientes nesse tempo específico? E aqui as boas práticas dizem que você tem que olhar 24 meses pelo menos. Então aqui vem a primeira barreira. Qual hospital hoje está maduro para olhar 24 meses? O ideal é até 36, nós vamos pensar em 24, ou 12, vai? Qual hospital hoje está maduro para olhar um histórico de 12 meses, uma população específica que entrou no seu pronto atendimento, por exemplo, e saber quanto custou, jornada percorrida e o valor que eu entreguei para esse cara? Pouquíssimos no Brasil. Então, dados já começa a ser a primeira barreira aqui. Eu tenho um slide que eu vou falar só de barreiras, tá? Vou dar um outro exemplo. Vamos pegar uma população mais fechada ainda, bariátrica, e vamos colocar isso num pacote com uma cirurgia bariátrica. Eu preciso entender, o hospital aqui, perfil do paciente que eu estou atendendo, perfil de risco mesmo. As comorbidades, tudo envolvido naquele paciente, risco de paciente. Eu preciso entender o quanto o meu time entrega valor,
quantas cirurgias eles fizeram, quanto custou cada cirurgia, se variou o desfecho da equipe médica A para B. Então, veja que tem uma análise que você tem que fazer profunda para entender quem é a população que você está querendo atender e o histórico daquela população. Super importante, senão tudo que você desenha depois passa a fazer pouco sentido. Então, população é a parte inicial. Vamos começar? Quem vamos atender? São pessoas com essa característica, 50, 80 anos, com essa característica, com este risco. Você precisa desenhar e afunilar, senão fica um negócio muito aberto e você não consegue desenhar nada depois. Serviços. Então, vamos lá, veja que tem uma lógica aqui. Entendi a população. Que serviços eu vou colocar para aquela população? Vou usar a bariátrica de volta. Vamos pensar aqui que eu não vou só fazer a cirurgia bariátrica em si. Eu vou pegar uma população obesa, olha, estou definindo a população. População obesa, para o IMC mesmo, está aqui, essa população. Entendi aquela população que vive naquela cidade, que serviços eu vou desenhar para aquela população obesa, para que eu consiga entregar o máximo de valor. Qual que é o máximo de valor para aquela população obesa? Bom, que ela emagreça, que ela fique saudável. E se ela passar por cirurgia, que ela tenha o melhor desfecho possível. E que, mais, na alta do paciente, entendeu-se que em 12 meses, quem faz cirurgia bariátrica, X% vira alcoólatra, por uma questão, às vezes, de compulsão. Isso que estava causando obesidade. Então, eu preciso também colocar, talvez, um psicólogo mais focado para não gerar aí problema de alcoolismo. Veja que eu estou pegando uma jornada maior, não só cirúrgica, entendendo esta população e desenhando serviços. A cirurgia, o psicólogo, o nutricionista, tudo pré-cirurgia. Aqui eu tenho que pensar em serviços para aquela jornada específica, aquela jornada assistencial específica, que vai conectar com a fórmula de valor. Que serviços eu coloco que vai gerar uma boa experiência, vai melhorar o desfecho, vai garantir a pertinência do cuidado e vai gerar menos desperdício. Então, veja que eu estendi um pouquinho a jornada do paciente que ia fazer a cirurgia bariátrica para pré, às vezes ele não precisa da cirurgia, e pós, alta. O que acontece com esse paciente depois? Eu estou colocando isso como uma população a ser endereçada e desenhar os serviços. Importante colocar serviços aqui que você consiga medir. Não dá para ir muito longe. Em saúde, de forma geral, mas principalmente no Value-Based Healthcare, o simples já é sofisticado. Então, vamos pensar aqui em serviços que façam sentido nesse início. Pois não. A Yara, você quer falar alguma coisa? Você pediu a palavra, desculpa. Não? Você apertou aqui para levantar a mão. Então, pode seguir, desculpa, Daniel, eu interrompo caso... Não, é até bom saber, porque eu estou há algum tempo falando sozinho. Falei, será que o pessoal está lá ainda? Não, mas é muito interessante, muito que a gente estava também trabalhando, acho que está sendo muito válido. Vamos, continue, ótimo. Tá bom. Então, terceiro pilar. Entendi a população, coloquei os serviços que eu entendo que vão gerar valor. O que eu vou medir? E aqui, gente, de novo, o simples pode ser super sofisticado, né? Você pode medir coisas super simples, vamos pensar de novo aqui no procedimento, uma parte mais cirúrgica, fica mais fácil tangibilizar, onde eu vou medir retorno ao pronto-socorro ou reoperação. Tá aí, tá uma métrica, é simples, mas já funciona. Não, mas eu quero ir além, eu quero medir assim, o que de fato faz sentido para o paciente, porque é isso que as boas práticas dizem para você fazer, é verdade. Aí você vai começar a medir o que o paciente reporta, a gente chama de PROM e de PRAME. Um é o que o paciente reporta como desfecho e o outro é o que o paciente reporta como experiência. Então, vamos pensar aqui em desfechos que, de fato, façam sentido para o paciente. Eu vou dar um exemplo quase que Disneylandia aqui. Real, tá? Real. Mas Disneylandia é porque não se aplicaria ao Brasil, mas é um exemplo que explica bem métricas de desfecho que fazem sentido para o paciente. Teve um caso na Holanda, onde a gente fez um programa Value-Based Healthcare para saúde mental. Então, pense num paciente já afastado, com ou depressão ou crise do pânico, que não consegue mais ser produtivo para a sociedade, está afastado mesmo. E aí, tem várias métricas, mas a métrica principal que a gente usou para medir valor foi se ao final do programa de saúde mental, este paciente estava apto para voltar ao mercado de trabalho e mais, se ele conseguiu um emprego. Veja que eu estou colocando uma métrica, por isso que eu falei que é Disneylandia, não vou me culpar agora. Veja que eu estou colocando uma métrica que super importa ao paciente. O que é mais valor para alguém que está afastado, com problemas de saúde mental, do que voltar a contribuir para a sociedade e se sentir produtivo? Nada, gente. Isso para quem conhece saúde mental, quem viveu isso perto ou em casa, sabe.
Está aí uma boa métrica super relevante que importa para o paciente. Mas por que a Disneylândia, Daniel? Porque tem uma questão de maturidade, né? E tem uma questão de mercado. Eu não posso colocar isso como métrica no Brasil, porque aqui desemprego aumenta, diminui, tem crise, vai. A Holanda é um país muito mais estável. Mas achei super interessante essa métrica, que é um bom exemplo de métrica que de fato faz sentido para o paciente. Então aqui você pode ir por simples, como eu coloquei aqui, a reoperação, retorno ao pronto-socorro, ou métricas de experiência. Tem gente que mede dor, por exemplo. Olha como eu estou indo para o subjetivo. Teve uma métrica interessante também que eu vi, era prótese de joelho, onde a métrica era o paciente voltar a fazer esforço com impacto em X tempo. Olha que métrica interessante, que vale muito para o paciente, que tem que colocar todo um time em volta, de fisioterapeuta, médico, etc., para garantir que você vai entregar este valor. Agora, imagine se eu coloco o meu pagamento, eu como operadora de saúde, ou eu governo, baseado nesta métrica. Veja, eu te pago, mas eu vou te pagar parte disso se o paciente voltar a fazer exercício de impacto em 3 meses. Olha o quanto você tem que padronizar a medicina para você conseguir chegar neste ponto. Então, veja que eu coloquei aqui população, serviço, o que é que eu vou medir. Risco. Sobre qual aspecto? Vários, gente. Aqui tem várias perspectivas. Risco tem que ser analisado toda vez que você vai tratar em um projeto de Value-Based Health, você vai ter que pensar em risco, todo o tempo. Risco, primeiro, de você não ter o dado. Risco de você ter o outlier. Pense que eu peguei uma população X e, de repente, vem um cara com transplante que não estava previsto. O que eu faço com esse cara? Eu contemplo ou eu trato esse cara apartado no fee-for-service? Isso tudo tem que estar em contrato. Então, risco de dados, população e custo é um risco super importante. Risco de perder receita, isso serve aqui para o hospital. Imagine que eu estou orientado a volume, pensando aqui em internação, taxa de ocupação, quanto mais cirurgia melhor, trazer aquele médico para dentro que vai me referenciar os pacientes que vão gerar mais receita. De repente alguém vira a chave e fala assim, opa, é value-based healthcare. Existe uma chance real, isso vai acontecer, de você perder receita. Você está orientado a valor, não mais a volume. Como é que você vai administrar isso? Como é que você vai colocar? Como é que você, com um pensamento agora estritamente financeiro, vai entrar num projeto se tem o risco de perder receita? Esses barulhos são normais? Quando alguém levanta a mão para falar, Tá, o Haroldo quer participar aqui, fazer uma interjeição. Pode falar, Haroldo. Desculpa atrapalhar, mas é o seguinte, ele falou assim, quando ele está fazendo, ele tem uma população, e nessa população ele tem o risco, mas ele falou que pode surgir um transplante nesse risco aí, tem que estar no contrato, certo? Mas nós sabemos que hoje que não se respeita contrato. No Brasil não se respeita contrato. Porque eu estou falando como eu já fui provedor, já fui da administração. Se apresenta antes para ele, Haroldo, fala de onde você é. Se apresenta um pouco, fala de onde você é, onde você está falando para o Daniel saber. Oi, Daniel, eu sou de Arara, sou cirurgião vascular, tá? Eu já fui administrador de uma cooperativa também, e você falou assim, do transplante, mas isso está em convênio, isso está em contrato, certo? Mas eu já tive vários problemas na minha gestão, onde é o seguinte, nós tínhamos o contrato não estava tudo direitinho, e mesmo assim o juiz falou, cumpra-se, paga-se, sem estar no contrato, e nós perdemos. Primeira, segunda, e nós perdemos. Como é que a gente faz esse risco nesse caso? Porque se não respeita contrato, e não respeita mesmo, temos vários casos onde não se respeita o contrato aqui. Haroldo, obrigado pela colocação. Você falou juiz, imagino que você está falando de judicialização aqui, né? Imagino que você tinha um procedimento, não previsto inicialmente. Tá, tudo bem. Mas aí a gente vai entrar na exceção da judicialização, né? O que eu estou falando aqui esquece um pouquinho de judicialização. Eu, operadora de saúde, estou fazendo um contrato value-based healthcare com aquele hospital para cuidar daquela população. O que eu vou incluir de serviços? Vou te dar um exemplo, talvez o transplante foi um exemplo extremo. Vou dar um outro exemplo real, do projeto real mesmo que a gente está entregando agora. A gente vai fazer cuidado de uma população integral, todos os níveis de atenção. Uma população X específica que foi desenhado junto com o empregador e operadora de saúde. E aí, na hora de desenhar os serviços, a gente optou por deixar oncologia apartado. O que eu quero dizer com isso? É cuidado integral? É cuidado integral, mas casos oncológicos vão ser tratados no fee-for-service. O que não é oncológico, eu trato dentro desse, que eu vou explicar mais para frente, desse capitation, fazendo gestão de saúde populacional em todos os níveis para aquela população. Então, mas vai agora, acabar se o juiz... na judicialização também, né? Vai entrar na judicialização, não tem como não entrar. Vai. Mas entenda que eu não estou colocando judicialização aqui porque isso é legal, né? Isso
foge do contrato tradicional que você vai firmar ou não, um contrato velho base health, que é entre operadora, indústria, empregador e prestador de serviço. Aí a jurisdição entra um negócio apartado disso tudo, né? Não entra aqui nos casos que eu estou colocando. Entende o que eu quero dizer? Porque se o juiz entra e fala, ok, cumpra-se, cumpra-se. É o problema do país e a forma como a judicialização acontece. Não necessariamente é algo que se está contemplando no contrato velho base health. Sim. Não sei se me fiz claro, mas... Sim, acho que esse risco que o Haroldo levanta é um risco iminente aí de uma certa desorganização dos nossos pactos sociais, né, e a compreensão que o ambiente jurídico tem sobre o setor, né? E eu acho que é algo que tem que ser, além dos contratos, os contratos garantem uma boa relação, né, e uma certa mudança de processo, que eu acho que é um pouco do que você está tentando construir, para além dos processos judiciais, né? Haroldo, vou colocar de outra forma, talvez aqui, para me fazer um pouquinho mais claro. A judicialização, ela quebra o contrato firmado, qualquer contrato, seja velho base healthcare ou não. Por isso que eu não estou considerando uma variável aqui. Pode ter um contrato tradicional, uma tabela de preço que você vai acordar ali entre prestador e provedor, entre prestador e operadora, ou um contrato velho base health. Em qualquer um dos casos, a judicialização, ela sobrepõe tudo isso. Então, por isso que eu não estou considerando aqui como uma variável, entendeu? Não, eu entendi, mas me desculpa, é que eu tomei tanto na cabeça com isso que isso ficou enraizado em mim. Haroldo, tem um lado, eu vou falar mais para frente, Haroldo, porque por enquanto, quando eu falo aqui como funciona, eu entendo que na prática é diferente. E é por isso que o Value Based Healthcare é tão difícil. A hora que eu falar de fatores críticos de sucesso, eu já iria tocar na questão de mercado, tá? E como é que isso está pronto ou não. A gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso. Certo, tá? Eu entendo. Bom, continuando, fica à vontade para interromper, gente. Desconfiança, então ele escolheu o parceiro certo é super importante. Eu, hospital, confio naquela operadora. Eu, operadora, confio naquele hospital. Existe uma relação aberta onde eu posso abrir a conta médica aí, Haroldo, e discutir isso abertamente, né? O quanto existe a confiança. Escolher o parceiro certo é fundamental. Até porque as boas práticas dizem que você não deve virar a chave da noite para o dia. Você tem que começar com doses homeopáticas. Então, você vai começar com aquele parceiro específico. Escolha a dedo, super importante. Escolher o episódio clínico certo. Aqui a dica que a gente dá é, se eu sou um hospital e eu vou começar com cardiologia, será que é cardiologia que eu devo começar mesmo? Será que essa é a minha fortaleza clínica? Então, existe uma tendência, na hora que você vai desenhar os modelos, de você escolher aquilo que você não é muito bom, porque você quer ficar bom naquilo. É verdade, funciona. Mas como é novo, tem que ser devagar, como a dose tem que ser homeopática, comece pela tua fortaleza clínica. Se você é muito bom em onco, comece com onco. Se você é muito bom em cardio, comece com cardio. Vai ficar mais fácil, o que já vai ser difícil de ser feito. E capital humano, eu vou falar um pouquinho mais para frente, processos, tá? De você não ter as pessoas certas, do mercado não estar pronto, dos processos não estar alinhados. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Bom, população, serviços, risco, métricas. Como é que eu coloco isso no modelo de pagamento? Esse é um modelo bastante didático, esse slide, na verdade. Ele traz 4 modelos de pagamento, são os mais tradicionais. Você tem vários modelos híbridos já. Brasileiro também é bastante criativo e começa a construir. Mas esses são os clássicos e depois você pode ter aí alguma ramificação dentro de cada um deles, tá? O primeiro, todo mundo já conhece, é o Fee for Service. Uma mensagem super importante aqui é que o Fee for Service sozinho, ele não deve desaparecer, existiu muito isso há um tempo atrás. Não, Value Based Healthcare vai substituir Fee for Service vai deixar de existir. Não é verdade. Ele tem a sua importância, principalmente em momentos onde você precisa de volume. O exemplo que a gente traz aqui é até imunização. Ou ainda em casos onde a previsibilidade clínica é tão difícil que você não consegue deixar isso no modelo matemático. Vou usar o transplante como exemplo de volta. Talvez você colocar a transplante num contrato que não seja Fee for Service não faz muito sentido, porque você não vai ter previsibilidade clínica. Então, o Fee for Service ele é um vilão, sim, se ele for tratado de conta aberta, onde não é medido nada, mas ele pode ser usado em alguns casos, principalmente se você colocar algumas métricas ali importantes de acompanhamento. O segundo é Capitation, onde basicamente você tem uma população específica, onde você recebe um valor per capita, independente do serviço utilizado. Exemplo, eu vou cuidar daquela população específica, cuidado integral, e a operadora vai me pagar R$1.000 por vida. 1.000 moedas, 1.000 moedas por vida. Mas, Daniel, e se aquela população consumir mais do que isso? É um problema seu. Daniel, e se eu tiver mais transplantes do que eu previa? É um problema seu.
veja que a operadora está transferindo toda a responsabilidade para você, prestador de serviço. Por isso que dados é super importante, principalmente nessa modalidade. Se eu não fizer uma análise histórica, se eu não conhecer a população, aquelas 1000 moedas, elas podem ser muito ou podem ser pouco. Ou pode ser pouco. Bundles ou pacotes, isso ficou bastante popularizado, né, recentemente, os pacotes ganharam bastante força. Aqui sim eu faço uma crítica, você empacotar um serviço, principalmente cirurgia, bastante usado, você não pode chamar de Value-Based Healthcare. Ou você remunerar por DRG, isso não necessariamente é Value-Based Healthcare. Value-Based Healthcare, você tem que medir desfecho, entregar aquele bom desfecho e ser remunerado pelo desfecho medido. Você simplesmente empacotar, pensando em custo e comunicação mais lisa entre hospital e operadora, é super válido. Eu acredito, acho que é super importante, mas só não pode chamar isso de Value-Based Healthcare, porque você não está definindo as métricas, medindo e remunerando pelo desfecho ou pelo valor entregue. Então, bundles são os famosos pacotes. Mais importante colocar métricas de desfecho e remunerar de acordo com elas para você chamar isso de Value-Based Healthcare. O quarto são os blocos do orçamento global. As OS usam bastante comum em serviços hospitalares, né? Então, veja que não é... As OS recebem um valor per capita para vários serviços dentro de um hospital. E aí você coloca algumas métricas. A OS usa muito métrica financeira e não financeira para garantir ali a entrega de valor. Acho que temos uma pergunta. Marcelo levantou a mão aqui. Pode falar. Bom dia, pessoal. Daniel, falando um pouco de modelo de remuneração. Só se apresente você e aí. Tá. Legal. Meu nome é Marcelo, eu sou sócio proprietário de uma empresa de gestão de clínicas e hospitais. Venho do mercado, já trabalhei em hospitais públicos, privados, operadoras de saúde, e desde o ano passado aí acabei abrindo a minha empresa trabalhando com consultoria em gestão. Mas vamos lá. Falando dos diferentes modelos de remuneração, hoje eu represento alguns hospitais psiquiátricos. Existe algum que você acredita que melhor se enquadre nesse perfil? E por quê? Tá bom. Marcelo, né, Marcelo? Acho que era esse o nome, se eu não tenho certo aqui. Marcelo, não tem, tá? A gente tinha um slide que a gente usava aqui, onde a gente pegava os modelos de pagamento e aonde que ele é melhor aplicado, onde ele funciona melhor. E a gente foi entendendo ao longo do tempo, a última revisão que a gente fez, que varia bastante. Agora, vai depender muito, normalmente, mas existem também algumas tendências, né? Para a saúde mental, eu vejo bastante o capitation, onde você pega aquela população, recebe um valor per capita fixo e presta todos os serviços necessários ali para aquela população, para você entregar valor. Mas eu não gosto de enquadrar modelo de pagamento a um episódio clínico sem fazer a diligência necessária, né, e aprofundar. Mas o que eu tenho visto para lá fora, principalmente, para a saúde mental, que acho que foi o caso que você comentou, é um modelo de remuneração fixa por vida que você atende, e aí você tem o compromisso de entregar valor e fazer com que aquele paciente tenha um bom desfecho que consuma menos, né? Mas, de novo, talvez teria que entender um pouquinho melhor aí a população que está atendendo, ter um pouquinho mais detalhes. Mas só não queria que se apegassem a este modelo é melhor para aquilo. Não necessariamente, tá? Lógico que existem. Legal. Obrigado. Porque a gente percebe um movimento das operadoras muito forte junto ao pacote, mas sem métrica, sem estudo, sem análise de risco, na verdade, só uma questão de impacto financeiro. Mas obrigado aí. É isso mesmo. E essa é a grande crítica. Na verdade, você fazer uma gestão de custo, e eu falei isso, eu vou repetir, é super importante, mas não chame isso de Value-Based Healthcare, porque você está olhando só a parte de baixo da fórmula. Acho que essa é a questão. Legal, esse é um caso... Imagina, Marcelo, obrigado a você. Esse é um caso real, e, gente, antes disso, tudo que eu falo aqui é um pouquinho do que eu vejo, meu entendimento. Não necessariamente estou certo, tá, gente? Por favor, fiquem super à vontade para discordar, acho que faz parte do jogo. Esse é um caso real, onde a gente desenhou, lógico que eu apaguei várias informações, porque é um caso real, né? Mas como é que a gente endereça isso? Tudo que eu falei para vocês, dos pilares, ao longo do tempo. Então, veja que tem um passo importante de entender com quem que eu vou fazer um piloto, e a gente recomenda começar com um piloto, não comece grande, comece pequeno mesmo. Quem que eu vou envolver, né? Envolvo a indústria, operador e prestador, com certeza, né? Mas será que envolve a indústria? Envolve empregador? Eu acho que dependendo do caso, sim. Se você entende que o produto usado naquela jornada do paciente pode impactar desfecho, eu acho que a indústria tinha que entrar na conversa, sim, e ver quanto eles podem agregar de valor
nas discussões. Se não for uma variável importante, talvez não faça sentido. Então, a indústria, para mim, é super importante entrar. Eu já vi casos com empregador entrando, porque a população inicial que a gente pegou foram as 20 mil mulheres daquele grande empregador. E vai fazer só saúde da mulher, para aquelas 20 mil. E fazer um capitation, eu receber R$1.000 por cada mulher engajada no meu programa, e eu tenho que fazer todos os serviços para aquela população. Aí, o empregador está envolvido, porque o empregador estava preocupado com a saúde da mulher. Então, entender quem eu vou envolver e garantir, indo ao passo 2, que existe uma harmonização conceitual. Nos projetos, o que a gente faz normalmente é isso que eu estou fazendo com vocês, só que em 4 horas, para garantir que todo mundo envolvido, é um workshop, na verdade, né, que todo mundo envolvido entendeu o que é valor para aquela população específica, os conceitos de Value-Based Healthcare, para você não ficar simplesmente direcionando para custo, e garantir que tem uma harmonização conceitual. Bom, depois, desenha-se todo o modelo, toda a nova jornada daquele paciente, que a gente entende todos os serviços, né? Que a gente entende que vai gerar valor, isso ainda em PowerPoint. Passo 4, valido esse PowerPoint com todo mundo envolvido, e aí sim eu faço o kickoff com os pacientes, já ainda em formato de piloto, medindo o valor, e ao longo do tempo, esse tempo pode variar de acordo com o episódio clínico, 12 meses, 18, 6, eu vou medindo o valor, e preferencialmente eu comparo isso com uma população que eu já atendi antes, que não passou por isso, para eu entender o quanto de valor que eu entreguei. Aqui não posso dar grandes detalhes desse projeto específico, porque é um projeto real, mas eu só estou tentando colocar os pilares que eu falei para vocês ao longo do tempo aqui. Tá? Fatores críticos de sucesso. Haroldo, aqui você roubou minha fala. Aqui normalmente eu até faço um quiz, né? Peço o pessoal levantar a mão, tudo. Por que não funciona, né? Por que isso aqui que eu estou falando é super bonito, mas na hora que você está lá negociando a conta, na hora que você está ali discutindo um procedimento, se foi devido, pertinente ou não, por que não funciona? Né? Por que quando forma um contrato, alinho com as partes, na hora não dá certo? Eu desenhei, nos últimos 3 anos, uns 15 projetos Value-Based Healthcare. Dos 15, 10 alguém enrolou a corda no último minuto. Haroldo, justamente pelos motivos que você falou, e até que o Marcelo falou, o mercado não necessariamente está pronto. Value-Based Healthcare, agora vem a realidade dura, tá, gente? Até agora eu fui mais romântico. Value-Based Healthcare, ele basicamente é o mercado discutindo algo que ele não está pronto para consumir. Esta é a frase. Value-Based Healthcare é o mercado discutindo algo, em PowerPoint, que ele não está pronto para consumir, não necessariamente pronto para consumir. Então, a hora que você fala em geração de valor, monitorar paciente, medir desfecho, é muito legal. Mas e na prática? Quem está disposto a fazer? Poucos. Até que os projetos no Brasil, que de fato são Value-Based Healthcare, são poucos. A mensagem positiva é que isso vem ganhando força, não acho que é um movimento que vai voltar, ele não tem volta, ele vai ganhar cada vez mais força. Ou você aprende e surfa essa onda, ou não. A minha expectativa é que isso viria com mais força. Eu acho que não. Veio com muita força teórica, pouca prática, e a prática ganhando tração nos últimos, talvez, 2 anos, mas ainda longe do que eu acho que é. Temos uma pergunta. Marcelo, Anéas. Pois eu também queria fazer uma questão, mas vamos lá. Marcelo, diga lá. Se apresente antes e pode fazer a pergunta. Está no mudo. Acho que está no mudo. Ô Daniel, acho que deixa eu antecipar minha pergunta. Desculpa, gente. Boa tarde, meu nome é Marcelo Anéas, eu trabalho em provedor de tecnologia, CAEG no Brasil, tecnologia diagnóstica, e eu conheço o Daniel de outros carnavais, né, outra parte da carreira dele, né, e acompanho o trabalho da KMG dele já há algum tempo. E, Daniel, minha pergunta é como que você vê projetos iniciados dentro dos provedores de tecnologias para value-based? Porque em alguns casos eu vejo assim, nós que somos provedores de tecnologia, às vezes a gente tem essa dificuldade de ter um produto que pode entrar no projeto, em alguns laboratórios pedem isso, provedores também, de entrar com uma possibilidade que você tenha um melhor desfecho clínico, que se enquadra bem nesse framework que você está falando. Se algum desses projetos que vocês estão tocando tem essa iniciativa de provedor de tecnologia ou é mais nas operadoras e nos provedores? Boa pergunta, Marcelo. E deixa eu aproveitar a tua pergunta e interessar o que o pilar 3, tá? Eu vou passar de cada um desses pilares. A gente entende que tem alguns fatores críticos de sucesso que fazem com que a Value-Based Health não seja aplicado na prática, né? Por que não funciona?
Deixa eu começar pelo terceiro aqui, aproveitando para responder a tua pergunta. Primeiro é dados, que eu já falei, ou a falta de, né? Ou você não é nem a falta, você não conseguir tê-los estruturado, porque o dado está lá em algum momento, nem que seja em papel, mas você não conseguir estruturá-los, né? Agora, a tecnologia aqui, eu acho que ela tem um papel super importante. Por quê? A hora que você vai pensar numa nova jornada do paciente, como gerar valor, você vai precisar rever os seus processos e tornar esse processo um pouquinho mais rápido, mais ágil, ou às vezes colocar processos ou medições que você não faz hoje, que a tecnologia permite, né, os prestadores aí de serviço do ponto de vista tecnológico. Então vamos pensar aqui um exemplo. Se engajamento do paciente é importante, será que eu consigo engajar mesmo o paciente só no analógico? Talvez eu consiga 10. Mas será que eu consigo engajar 1000 só no analógico? Talvez não. Será que o que da tecnologia eu preciso usar se eu preciso monitorar um paciente à distância? Porque eu sei que esse monitoramento vai gerar um valor gigante, porque eu monitorando, eu vou entender que ele não precisa ir para o hospital. Eu posso mandar um médico na casa dele, o que custava 3.000 custou 300. Então, o que eu preciso usar de tecnologia para não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, Marcelo, para fazer isso acontecer? Se não, me avise, por favor. Então, aqui, a minha resposta é a seguinte. Eu acho que ela desempenha um papel super importante. Agora, antes de você entender que tecnologia você vai usar, entenda o que você quer entregar. Então, vamos lá, vou colocar isso na prática. Qual é o paciente, né? Entendi meu paciente, a jornada que ele vai percorrer, desenhei a jornada futura que vai entregar valor, entendi o que eu quero entregar de valor e o que eu quero medir. Agora eu olho para a tecnologia e vejo que tecnologia vai me fazer entregar isso. Porque senão você vai usar a tecnologia como fim e não como meio. E esse é o grande equívoco que eu vejo, tá? Então, respondi a tua pergunta, Marcelo? Quando eu penso em tecnologia, não necessariamente tecnologia de monitoramento, mas, por exemplo, uma tecnologia que ajude, que permita que o paciente, no caso, uma das coisas que a gente trabalha hoje, é que para você melhorar a experiência da paciente com risco de prematuridade, por exemplo. Né? Isso tem um valor claro, porque hoje você tem mais internações do que necessário, então qualquer coisa que você consiga melhora o desfecho do paciente, melhora o custo. Se você olhar em tudo isso que o framework coloca, isso se encaixa bem. Mas a gente vê essa dificuldade de falar assim, como que a gente entrega isso para o mercado? Talvez a melhor maneira é justamente um projeto em value base para explicar para o mercado qual que é o benefício disso, né, nesse modelo. Esse exemplo que você deu é clássico. Eu também usei esse mesmo exemplo, né, de você monitorar o paciente ou atender o paciente via aplicativo que seja. Não precisa ser monitoramento com wearable, né? Pode ser um app que o cara tem um botão de emergência, por exemplo, que ao invés de ir para o socorro, ele consulta contigo primeiro. Tudo isso faz sentido. Acho que a tecnologia tem um papel super importante nisso. Eu só acho que tem que olhar primeiro o que eu quero entregar, para depois olhar a tecnologia que eu vou usar. Senão tudo faz sentido, porque toda tecnologia é legal, toda tecnologia tem quase que um fetiche aí, né, por tecnologia hoje. Mas sim, acho que tem um papel super importante. Ela é um fator crítico de sucesso, até que eu coloco aqui? Eu acho que sim. Eu acho que para você fazer um piloto pequeno, talvez não. Mas para você escalar isso, certamente você vai precisar entender que tecnologia você vai precisar usar para gerar valor. Para você entender o paciente primeiro, para você prestar assistência ao paciente no nível correto, seja em casa, ou seja numa UBS, ou seja num leito hospitalar, ou enfim, seja onde for. Então, é um fator crítico quase importante. Imagina, cara. É um fator crítico quase importante. Não acho que é o mais crítico, mas aqui, de novo, é um quiz que normalmente eu faço, cada um tem uma opinião, não tem resposta certa. O que a gente entende que faz não funcionar? Pessoas, capital humano, das pessoas, já a própria pergunta, de pessoas não estarem prontas para isso, não ter competências e principalmente soft skills para processos. Na medida que hoje você tem um modelo viciado com processos A, B e C, você vai precisar mudar esse processo. A hora que você está falando aí do novo modelo de remuneração. E aí, aqui é onde o pessoal mais subestima, tá? Não subestime. Você vai ter que medir coisas que você nunca mediu antes e precisa de pessoas ou de tecnologia para isso. E o quarto, alinhamento e transparência, né? O quanto há esse papo aberto entre todos que estão ali participando em remar em direção do paciente, em remar em direção da entrega de valor, ou se isso está apenas no mural lá no PowerPoint, mas ninguém coloca na prática. Na minha visão, não tem resposta certa. Eu normalmente coloco em pessoas, acreditando que pessoas é que vão montar os processos e executar os processos. E pessoas que vão ter uma comunicação aberta e com transparência. Mas a verdade aqui é que o mercado não necessariamente está pronto para uma questão de maturidade de mercado. Deixa eu abrir para a pergunta. Legal. Deixa eu fazer um comentário, Daniel, uma pergunta também que eu tenho achado dentro do processo aí que vocês trabalham, né? A gente tem também, enfim,
a clareza de que 80% dos recursos está na caneta do médico, muitas vezes, né? Ou de outro profissional da saúde, né? Então, ele está dentro do consultório, num lugar que os indicadores têm pouca capacidade de entrar, né? Isso tinha um professor meu de avaliação em saúde que ele falava: o indicador não entra no consultório, mas ele treina o cara antes de entrar, né? Ele induz as práticas, etc. Vocês trabalham com uma metodologia de engajamento desses profissionais no sentido de não só de um treinamento, mas também de uma... Eu vi que sim, no seu processo, né, você expõe os stakeholders, mas isso faz parte da condição de execução, considerar que esse stakeholder, né, no caso o profissional médico, o enfermeiro, os profissionais da ponta, eles têm que ser retribuídos a partir dessa mudança de prática, no sentido da remuneração, né? A gente está falando da remuneração do sistema, das instituições, mas isso entra no debate já no ponto de saída, né? Que essa remuneração desça a ponto de induzir mudanças de práticas. Excelente pergunta, Thiago. Excelente pergunta. E, gente, eu tenho agenda para passar um pouquinho de tempo, tá? Provavelmente a gente vai passar um pouquinho do tempo, eu não me importo, mas só para... A gente vai passar 15 minutos. Tá bom. Boa pergunta, Thiago. Acho que tem duas coisas que dá para falar aí. Primeiro, a remuneração médica tem que estar ligada à geração de valor. Tem um caso do Brasil, que eu sou fãzaço, onde o bônus do profissional ele está conectado ao quanto de valor que você entregou para aquela população. Então, isso segura a caneta do médico. Eu vou canetear, vamos colocar assim, se de fato eu vou entregar valor no final, porque meu bônus está conectado a isso. Então, você tem que envolver a remuneração médica em algum momento, que é uma parte super delicada. Quem é médico sabe, principalmente para alta complexidade, o quanto tem um lado aí bastante sensível, né? Então, em algum momento, você tem que colocar um incentivo para o profissional médico também se comprometer com a entrega de valor. Esse caso do Brasil que eu dei funciona super bem. Agora, tem uma outra característica que é super importante, que é, vou dar um exemplo aqui. Aquela população custava R$1 milhão. 1 milhão de moedas, vai. 1 milhão de moedas. Eu fiz um contrato Value Based Healthcare. Eu sou operadora, Thiago, você é o prestador. E aí, no final do primeiro ano, você fez um trabalho tão legal, você conseguiu engajar os médicos, segurou a caneta, que aquela população custou 700. Então, veja que eu tive 300 aqui de economia. As boas práticas dizem que eu tenho que pegar esses 300 de economia e compartilhar contigo. Para você poder pegar X desses 300 e remunerar o teu pessoal e falar assim, gente, obrigado, geramos valor. Olha aqui a recompensa de vocês. E o dinheiro tem que circular. Agora, a maturidade para isso é lá em cima, né, cara? É lá em cima. Claro, tem um ponto da análise de cenário, eu trabalho muito com planejamento estratégico, né, que é a análise de governabilidade, que quando se avalia instituições, o cara que está no topo da instituição, ele normalmente chegou ali porque ele entregou resultados para a dinâmica daquela instituição. E esse cara que entregou valor para a dinâmica dessa instituição no momento presente, não é o cara que acredita na nova concepção de baseado em valor, é o cara que entregou pelo modelo que já está, que é o famoso status quo, né? Então, você mexer em gente que está sentado em cima dos sistemas, por isso que eu até perguntei na nossa conversa prévia aqui no bate-papo, falando, talvez o Covid entregue um valor importante, que é uma quebra de algumas estruturas e a possibilidade de reinvenção sem o atrito que é necessário para fazer mudança desse porte. Dei um exemplo na aula. Vamos pensar numa cooperativa médica, que se o cara diminui o fee for service, muitas vezes ele está diminuindo. Se ele cria um modelo de acesso coordenado numa atenção primária, por exemplo, no modelo de sistema, ele pode perder receita, né? E ele é o cara desse conselho, né? Como é que essas questões entram? Vocês tentam trabalhar um pouco disso ou é difícil demais? É muito difícil, mas eu vou te dar uma resposta aqui. Por isso que os novos modelos de remuneração, na prática e em escala, a chance deles serem executados por quem não está no mercado hoje é maior. Eu estou falando dos novos players. Eu estou falando daquela operadora digital que está nascendo e que já tem 20 mil vidas. Eu estou falando daquele prestador novo que está chegando. Porque ele vem sem vício e ele já nasce velho based, entendeu? Ele já nasce orientado a valor. Porque você fazer isso num grande hospital, que eles podem ter capacidade de fazer, e tem, muitos deles têm. Mas e apetite para, cara? Ou você faz isso numa operadora, que tem todo esse vício que você comentou, sendo ou não cooperativa, a mudança é tão grande que não consegue. Você não consegue. Então, os players novos aqui têm a surfar essa onda. Legal. Bom ponto. Gostei. Eu acho que tem uma pergunta aí, Thiago. Seguir, não. Acho que não. Acho que o pessoal falando aí foi muito esclarecedor, excelente ponto. Enfim, você vai seguir? Tá bom. Vou seguir então. Aqui, então, finalizando esse slide. Aí, tá? Bem... Oi?
Vou só avisando todo mundo que a gente vai seguir mais 15 minutos, pode ser por você, né, Greca? A gente começou um pouco depois. E depois a gente vai anunciar um evento da LATEC e da Logos, que são as ligas de inovação de Araras e Campinas, então fiquem conosco aí mais 15 minutos até o Greca terminar a sua exposição. E olha, arrisco dizer que a parte mais legal está por vir. Porque quando você fala em experiência do paciente, o pessoal normalmente gosta mais. Essa aqui é uma parte mais densa, né? Bom, aqui, gente, façam aí as suas reflexões. Eu acho que o fator crítico de sucesso, para mim, pessoas, ou talvez aí mercado no sentido de maturidade, né? Que reflete bem o que o Haroldo comentou. Bom, agora saindo um pouquinho, né? Então a gente falou dos pilares, isso em formato de projeto, por que não funciona. Agora, o que tem em comum as organizações que conseguiram fazer isso? As organizações que entregam valor. Quais são as características que elas têm em comum? São essas 5 na nossa visão. Primeira delas, elas definem e medem desfecho. Desfecho é isso e eu vou medir se eu estou entregando isso. Parece trivial, mas não é tão comum assim. Segundo pilar, ela cuida de forma coordenada. Ou ela é protagonista e ela realmente cuida do paciente, coordena, navega o paciente, ou ela pode ser um coadjuvante, mas ela está ali como um coadjuvante, compartilhando dados e garantindo que a assistência está sendo executada de forma coordenada. Pilar da governança, super importante, né, gente? Governança clínica aqui mesmo, robusta, para dar sustentação para tudo isso. Indo mais para cá, ela tem contratos Value-Based Health. O que é isso? Daniel, KPMG, eu defino e entrego desfecho, eu engajo o paciente, eu tenho governança, eu cuido de forma coordenada, eu faço Value-Based Healthcare. A gente entende que sim, você faz até um nível, mas se você não coloca isso em contrato, a gente não entende que está fazendo Value-Based Healthcare, porque no fundo está sendo remunerado ainda pelo volume. Então, contratualizar é super importante. E aí também entende o quanto é complexo, dado o mercado não está pronto para discutir o contrato Value-Based Healthcare, ou mesmo discutir talvez esteja, né? Mas não para firmar um contrato. E o quinto pilar, ele está preocupado em engajar o paciente, ele promove uma boa experiência, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui não são tendências, não, tá? Aqui são, me perdoe, aqui é lições aprendidas, tá, gente? O título do slide. Não sei porque eu coloquei tendência, me perdão. Aqui é o que a gente ouviu do mercado de lição aprendida mesmo para compartilhar um pouquinho com vocês. Primeira delas, contaminação positiva. O que é isso? A gente entende, normalmente aqui eu faço uma brincadeira, de que o mal contamina, mas o bem também contamina. Se você entrega valor, mede, define desfecho, mede e entrega, está comprometido com isso, entende-se que tem uma onda muito forte e positiva de engajamento do teu time, corpo clínico e não clínico. Tem um estudo muito interessante nos Estados Unidos que mediu o turnover de profissionais em entidades que fazem Value-Based Healthcare e entidades que não fazem Value-Based Healthcare. As que fazem Value-Based Healthcare, o turnover é muito mais baixo, porque você tem um time que, independente de remuneração ou outras aspirações, entende que tem um propósito que está sendo entregue, que é o propósito da entrega de valor. Então, super importante isso. Algumas das lições aprendidas, algumas coisas que a gente percebeu de efeito colateral, vamos colocar assim. Confiança, eu falei sobre isso, vai começar, comece com quem você confia. Não comece, mas aquele cara me custa muito, aquele prestador de saúde, certamente tem fraude, certamente não entrega valor, vou começar com ele. Não. Comece com quem você confia e depois você vai fazendo isso numa escala maior. Visão de longo prazo, lógico, aí saúde, você não consegue colher bons frutos no curtíssimo prazo, e principalmente para o hospital, né? Se você vai perder receita no curto prazo, será que faz sentido eu fazer? Eu acho que sim, porque da mesma forma que você vai perder receita no curto prazo, a gente já entendeu que existe uma tendência maior de você ganhar não em receita, mas em margem, porque você é obrigado a revisar toda a tua operação, e mais referência de paciente que vai te gerar receita. Então, tem que pensar um pouquinho lá na frente, não adianta você pensar no mês seguinte, o que é um desafio, eu sei. Legado. Então, fiz um projeto Value-Based Healthcare, mesmo que pequeno, isso vai gerar um efeito colateral, vai deixar um legado para você de fluxo, processo, governança clínica, porque você vai ter que revisar isso, nem que seja para aquele episódio clínico específico. E o poder da execução. Esse é uma lição aprendida no Brasil. Eu estava numa mesa e estava moderando esse debate, e aí eu perguntei para o CEO da Unimed Porto Alegre, né? Dá uma lição aprendida aí para a gente do teu projeto que você conduziu, acho que foi Oncologia com Mãe de Deus, lá em Porto Alegre. E ele, com o sotaque bem carregado, o gaúcho, falou, mas bate, tu tem que fazer. Porque não dá para você ficar esperando o mercado se acomodar, já é um caminho sem volta, e eu vou tentando surfar uma onda meio que por trás.
faça, aprenda, erre, faça um piloto, mas execute. Então, o poder da execução, que está escrito errado, me perdoe. Então, essa aqui é algumas lições aprendidas. Voltando para a fórmula de valor. Então, a gente falou que tem a questão de desfecho sobre custo, né, o desperdício, a pertinência do cuidado é super importante, e a experiência do paciente ganhando cada vez mais protagonismo na fórmula, entendendo que o paciente com uma boa experiência vai engajar e vai impactar em desfecho. E tem uma outra vertente importante aqui, que é a experiência do corpo clínico, entendendo que, recado para os médicos aqui, super importante, você bem empático agora. Do que adianta você me pressionar a entregar valor, eu médico, se eu não tenho recurso para, tempo para, a pressão para entregar valor é gigante e burnout na classe médica nunca foi tão alto. No mundo, na verdade, em vários, não só na classe médica, mas nos médicos a gente tem vendo isso um pouquinho mais acentuado. Então, tem a questão da experiência também do médico, ou do corpo clínico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, mas eu não vou falar de experiência do médico nesse momento, vou focar só a experiência do paciente, tá? Que tem impacto na entrega de valor. Então, essa é uma metodologia nossa que a gente usa para projetos de experiência do paciente. A gente entende que para você entregar uma boa experiência, você tem que cumprir esses 6 pilares. Vou falar rapidamente deles. Os primeiros 2 são os pilares que estabelecem uma confiança com o paciente. Então, integridade, no sentido de um serviço íntegro sem falhas. Tá? Estou falando aqui de segurança do paciente, basicamente. E o pilar da resolução. O que é isso? Se eu cometo um equívoco, pode ser simples. Pode ser o paciente esperar 1 hora para ser atendido. Ou pode ser um equívoco um pouquinho maior, lógico, né? Um equívoco na saúde pode custar uma vida, gente. Por favor, não vamos. Eu entendo disso, né? Mas se eu cometi um equívoco, o quanto eu estou pronto para reconhecer o equívoco e consertar e proporcionar uma experiência melhor para aquele paciente. Vou dar exemplos aqui. Tá? Aqui tem um exemplo bem legal. Vou dar um exemplo do varejo, tá? Embora o paciente não seja um consumidor tradicional, o paciente é um consumidor diferente. Mas vamos lá, só para tangibilizar o conceito da resolução. Comprei um tênis online, branco, recebi um tênis preto. Se para resolver este problema eu tenho que ligar no call center, a ligação cai, ele não sabe quem eu sou, não identifica meu pedido, manda o pedido, veio um tênis vermelho, esquece. Perdi a confiança, não confio mais naquele prestador de serviço. Agora, se eu pedir um tênis branco, me entregaram o preto, e para resolver esse problema foi rápido, foi no aplicativo, 3 cliques, eu liguei, o cara já me reconheceu, eu confio neste cara de novo, porque eu entendi que ele teve a capacidade de resolver um problema, isso tem impacto em experiência. Temos uma pergunta, Thiago? Eu ouvi um barulho. Não? Não, pode seguir, é só um... Tá bom. Expectativa. O que passa na cabeça do meu paciente quando ele entra no meu consultório? Quando ele recebe a carteirinha do meu plano? Quando ele entra pelo pronto-socorro? Ou quando ele não entra pelo pronto-socorro? Qual é a expectativa daquele paciente? Aqui é super complexo, porque a expectativa varia de geração para geração. Para minha filha é um, para o Daniel é outra, para minha vozinha é outra, e para até estilo de jornada. Dependendo da jornada, a expectativa pode ser um pouquinho diferente. Mas você entender a expectativa do seu paciente é super importante para você poder entregar a expectativa que ele tem. Se você não sabe qual é a expectativa dele, a chance de você entregar é acidental. Você não sabia. Se você entregou, foi um acidente. Então, a expectativa é super importante. Tempo e esforço, no sentido mais óbvio, né? De quanto tempo eu espero para ser atendido. Esse é um exemplo super clássico. Mas esforço também no sentido do esforço mental. Qual é o esforço mental de um paciente em cuidados paliativos? Qual é o esforço mental de um paciente que faz hemodiálise 5, 6 vezes por semana? Meu cachorro aqui, gente, desculpa, minha porta abriu. Pode fechar, por favor. Qual é o esforço mental de um paciente que faz hemodiálise? Esse é um bom exemplo. Então, você se colocar no papel do paciente. Vou falar de empatia, que está muito conectado com isso. Personalização. Quem está do lado de lá? Do ponto de vista clínico e não clínico. Eu vou usar o Daniel Greca como exemplo. Daniel Greca, 37 anos, começou a carreira no Hospital das Clínicas, foi pesquisador, torce para o Atlético Paranaense, tem uma filha de 7 anos que acabou de abrir a porta e o cachorro entrou. E mais, ele é saudável, não tem alergia a medicamento, fez uma cirurgia de retirada de vesícula e amígdala, sucesso, deu tudo certo. Veja que eu estou entendendo quem está do lado de lá, do ponto de vista clínico e não clínico. Empatia, a minha capacidade de me colocar nos sapatos de quem está do lado de lá, exercer a compaixão na saúde tem um peso enorme
e está muito conectada à questão humanizada. Aqui é a pergunta que eu faço para vocês. Já adianto que todo mundo erra, não todo mundo, a maioria. Qual o pilar mais importante? Pense na jornada de um paciente. Qual é o pilar mais importante que você tem que entregar aqui? Aqui, normalmente, eu faço um quiz, Thiago, e as pessoas vão votando, e aqui tem uma resposta que a gente entende ser a melhor, a certa, tá? Mas, de novo, opinião. Mas faço esse exercício com vocês. Qual desse pilar é o mais importante? Thiago, tua opinião só. Qual que você acha que é o mais importante? Eu tô muito focado na personalização, assim, pela questão do, do processo histórico. Acho que todas elas recaem, mas a resolução para mim também. Eu fico entre personalização e resolução. São os dois eixos que mais me tocam. Legal. Vou dar a resposta e vou explicar um caso bem pessoal, tá? Me permita dar um caso aqui bem pessoal. Vou falar que a Ana Cristina Sogayer, que deu um oi para você, perguntou se como tangibilizar isso. Acho que é isso que você está mostrando, né? São esses eixos, vocês tangibilizam a partir deles, né? Essa experiência. Mas Ana, acho que é Ana, né? Eu vou mostrar no final, mais para frente, como é que a gente coloca isso na prática, tá, Ana? Aí vai ficar um pouquinho mais fácil de entender isso no chão, né? Não aqui a 10 mil pés de altura. Eu vou falar, se eu não falar, me cobra, mas está previsto. Então vamos lá. Qual é o pilar mais importante? Antes da resposta, vou dar um caso bastante pessoal. Tá? Minha esposa foi atropelada aqui em São Paulo, então ela foi atravessar a rua, trânsito parado, corredor de moto, ela não viu a moto atingiu a perna dela, ela foi arremessada mesmo, porque minha esposa tem 1,52 m e 45 kg, então tem tamanho e peso de adolescente. E aí tinha um socorrista passando na rua que não estava a trabalho, prestou os primeiros socorros, a ambulância chegou super rápido, não sei se vocês sabem, mas em São Paulo existe a moto-ambulância, justamente para fugir do trânsito. Eu cheguei a tempo, levamos minha esposa para o hospital. O atendimento no hospital foi impecável, uma das melhores experiências que eu tive. Super personalizado, porque já conheciam a minha esposa, e foi um ano que minha esposa teve alguns problemas de saúde, então já a conheciam. Tempo e esforço foi excelente. Atendeu a expectativa. Assim, muito bom. Minha esposa fez diversos exames, ela bateu a cabeça, desmaiou, então ela fez a tomografia. Recebeu alta 9 horas depois. Foi para casa. 10 dias depois, eu estou passando um feriado com a minha família, minha esposa continua reclamando de dor. Eu levo a minha esposa num hospital meu de confiança na minha cidade natal, e eu descubro que ela recebeu alta do hospital anterior, do primeiro que atendeu, com a perna quebrada e com o ligamento parcialmente rompido. Então, veja, vamos jogar essa experiência da minha esposa nos pilares. Personalização, expectativa, tempo e esforço, atendeu. Mas falhou na integridade. O serviço não foi íntegro. O serviço teve falhas. E a hora que você falha na integridade, os outros pilares passam a não fazer tanto sentido. Vou dar um outro exemplo, agora comigo. Quando eu descobri que estava com pedra na vesícula, eu tive uma crise. Eu estava numa reunião, inclusive, saí no e-mail, fui direto para o hospital. Tive um dos melhores atendimentos que eu tive na minha vida em qualquer setor, naquele hospital. A médica, o nível de empatia dela era tão grande que depois eu consulto com ela até hoje. Toda vez que ela vai atrasar, ela me manda um WhatsApp dizendo: Daniel, estou atrasado há 15 minutos. Me diga um médico que faz isso. Poucos. Então, o atendimento foi sensacional, estrutura muito boa. Fiz o exame, e na hora que fui fazer o exame, a profissional de saúde chegou para mim e falou assim: Daniel, você já fez esse exame antes? E não era um ultrassom. Porque o ultrassom não estava verificando a pedra, porque a pedra era muito pequena. E aí, quando você vai fazer uma tomografia, não lembro se é uma tomografia, acho que era, é um exame bastante desconfortável. Era a primeira vez que eu estava fazendo. Então, o profissional chegou para mim e falou assim: já fez? Eu falei: não. Está confortável? Eu falei: não. Você quer escutar música? Eu falei: eu quero. Que música você quer? Eu falei: o que você tem? Ela falou: eu tenho o que você quiser. Eu gosto de Coldplay. Você consegue colocar Coldplay para mim? Ela falou: consigo. Passei a ressonância toda escutando Coldplay. Relaxei tanto que eu cheguei a dormir, não escutar as orientações dela de respiração. Fiz o exame, ótimo. Agora, imagine se o laudo viesse errado. Imagine se o laudo viesse positivo e eu não tivesse a pedra, ou se fosse ao contrário. Então, veja que o Coldplay passa a não fazer sentido. A empatia médica, ela passa a fazer menos sentido, perdão, não fazer sentido. Se eu peco na integridade do serviço. Então, gente, não precisam concordar. Mas a gente entende que, aí vocês vão ver o pilar da integridade aqui embaixo, ó, da sustentação para todos os outros. Então, duas coisas que eu falo aqui. Quando nos procuram: Daniel, quero investir em experiência do paciente, o que eu faço? Antes de você pensar no Analytics, que conecta com a nuvem, pense na sua integridade. Primeira coisa, o quanto o seu serviço é íntegro.
depois a gente começa a conectar os outros pontos. E a pergunta que normalmente me fazem aqui é, ok, entendi. Até concordo, Daniel, mas e os outros pilares? Existe uma hierarquia entre eles? A minha resposta é, não. Os outros pilares eles vão variar de acordo com a persona ou de acordo com a jornada. Exemplo, para o Daniel, às vezes, ele não, pega um exemplo melhor. Para eu que estou entrei no pronto-socorro, tempo e esforço vale mais do que empatia. Para eu que faço hemodiálise 5 vezes por semana, a empatia talvez seja melhor do que tempo e esforço. Então, os outros pilares eles vão variar de acordo com a jornada, de acordo com a persona, de acordo com o paciente, tá, gente? De novo, isso aqui é uma visão nossa. Se eu estou provocando, já é suficiente, não precisam concordar, não. Esse é um gráfico que eu adoro. Mesmo ele sendo 2017, eu uso, eu já tenho 2019, mas eu mantenho 2017 porque ele passa uma mensagem super legal. Esse é um ranking das empresas que melhor oferecem experiência para seus consumidores, não só saúde. E olha que eu recebi, é um ranking que a KPMG fez, né? Eu vi a Disney em segundo, a primeira pergunta que veio na minha cabeça foi, quem que é o primeiro? Porque se a Disney está em segundo, o que esse primeiro faz que é melhor que a Disney no ponto de vista de entrega de experiência? Aí eu vou estudar a USAA, ela tem um caso super legal. A USAA é uma seguradora americana que só tem o segmento militar. Nos Estados Unidos, o segmento militar é colossal, né? É gigante. Aqui diz que é o PIB do Brasil, talvez até seja. E para você trabalhar na USAA, você tem que obrigatoriamente cumprir um ou outro pré-requisito, que é ser um ex-militar ou ter feito um bootcamp militar. Por quê? A USAA entende que só vai conseguir exercer a empatia e conhecer quem está do lado de lá, o seu cliente, se você viveu aquilo. Dá um exemplo. Eu sou militar, fui para a guerra e meu seguro de vida está com a USAA. Morri na guerra. Alguém da USAA vai ter que ligar para minha esposa e negociar toda a questão, né, da pólice, etc. Este alguém que vai ligar é um ex-militar ou fez bootcamp militar. Então, ele vai ter a capacidade de se colocar no chapéu, lá nos sapatos da Patrícia e entender o que é talvez você perder um ente querido, viver aí distante do seu marido, etc. Vamos trazer isso para a realidade de saúde, num exemplo Disneylândia mesmo, que não é possível. Imagine um hospital, uma clínica oncológica, onde todo o time de frente é operado de câncer. Você imagina o nível de empatia da enfermeira, do médico, em olhar para o paciente e cuidar do paciente sabendo que viveu aquilo. Eu sei o que é ficar longe da família, dormir sem saber se eu vou acordar, entrar numa cirurgia sem saber se eu vou voltar. Então você consegue exercer a empatia melhor. Eu entendi que na saúde é impossível fazer isso que eu falei, mas só para dar um exemplo do porquê o SAI primeiro, a empatia para ela é super importante. Cada caso aqui é um caso, tá, gente? E aí, entendendo ainda a questão de experiência e investimento. Aqui eu vou partir para o final já, tá, gente? Senão eu vou me alongar muito. Investir em experiência do paciente entrega valor. Está conectado à Value-Based Healthcare. Estou tentando provar para vocês que sim. Espero que esteja conseguindo. Como investir nisso? E aqui tem um lado super difícil, porque investir em experiência do paciente, não sei se tem alguém financeiro aqui na mesa virtual, aqui, mas pense que você vai chegar, se você é financeiro, ou se você vai chegar para o teu diretor financeiro. Você não consegue chegar para ele e falar assim, diretor financeiro, CFO, me dê 1 milhão, eu invisto em experiência do paciente, isso volta 1,5 milhão em 6 meses. Então o ROI lá, bem calculado. Você não consegue. Porque a experiência do paciente é quase que, eu não quero falar que é um ato de fé, mas tem muito do intangível, né? Embora a estatística mostre que quem investe em experiência do paciente, quem entrega boa experiência, quem desenha serviços para o seu consumidor, sendo saúde ou não, são empresas que são as mais rentáveis e que valem mais. Mas você não consegue colocar esse ROI em formato de projeto, é muito difícil. Custo é fácil, receita é difícil fazer ROI. Então, existe um ponto ótimo de investimento que você descobre, que é o que o slide está tentando mostrar, você descobre quase que em tempo de projeto. E aqui eu vou dar um exemplo para você descobrir o ponto ótimo. É um exemplo bastante delicado que eu não vou fazer julgamento. Mas pensem comigo, quando a Redditor anunciou que estava oferecendo refeições assinadas por chefe de cozinha para um dos hospitais dele, o quanto isso eu estou investindo certo, né? O quanto eu estou maximizando o valor, o quanto eu estou desperdiçando, o quanto... Não, ainda acho que investir num chefe de cozinha para entregar uma boa refeição customizada, assinada ali por alguém famoso, faz parte da entrega de valor. Eu não sei, não vou fazer julgamento, mas entenda que você tem que achar o ponto ótimo do que é investir em experiência para você não
para você maximizar o máximo do teu investimento, não desperdiçar ou não entregar menos. É esse ponto ótimo que esse slide tenta mostrar, tá, gente? Aí, talvez a pergunta da Ana agora, essa é uma jornada de um paciente diabético. Eu espero que a jornada esteja correndo para vocês, como está correndo para mim. Veja aqui em cima eu tenho aqui os pontos de contato, quase que uma jornada clínica do paciente diabético. Embaixo eu tenho o score emocional. Então, dá um exemplo aqui. Paciente diabético, ele fez o diagnóstico, ele é diabético. O score emocional dele é culpa, porque ele vai entender que, poxa, se eu tivesse exercitado melhor, me alimentado melhor, hoje não seria diabético. Aí ele recebe todo o plano de dieta dele. O score emocional dele é a frustração, porque ele não vai mais poder comer lá o pudim da avó dele, o brigadeiro que ele gosta de comer. Então, eu estou cruzando aqui a jornada clínica, os pontos de contato, melhor falando, o score emocional daquele paciente ou das pessoas que usam o serviço. Pode ter várias pessoas diferentes, não só o Daniel Greca, e cada um reage de um jeito. E aí, a hora que eu faço isso, eu jogo naqueles pilares, Ana. E entendo o quanto aqueles pilares são importantes em cada ponto de contato e o que eu posso fazer para honrar aquele pilar naquele ponto de contato. É quase que um sanduíche. Score emocional, jornada clínica, o ponto de contato e os pilares em cada ponto daquele. Você tem que desenhar a jornada. Você tem que fazer um desenho de uma jornada como ela é hoje, o desenho de uma jornada futura, que vai entregar mais valor para o paciente, ou aqui mais experiência no caso, impacto em valor, e depois colocar isso em prática, lembrando que o simples é sofisticado, tá? Então, é assim em projetos que a gente faz, que a gente junta tudo, tá? E coloca aqui o score emocional, jornada clínica, pontos de contato e os pilares, entendendo o que vai ter impacto naquele pilar. Falei muito. Esse é o meu último slide, senhores. Deixa eu quero terminar com um vídeo. Ele é um vídeo que a gente usa muito em workshop, às vezes até na entrada, na abertura do workshop, ou no final. Ele é um vídeo do maior projeto do mundo de Value-Based Healthcare. É um projeto que começou em 13 a se desenhar, Go Live foi feito em 15 e terminou em 19. Eu tenho um super orgulho, porque é um projeto da KPMG. Muito do que eu falo para vocês aqui, eu trouxe das nossas lições aprendidas desse projeto lá em Nova York, onde o governo de Nova York decidiu mudar o modelo de pagamento e colocar 80% do serviço assistencial orientado a valor e 20% ainda orientado aí no Fee for Service. E esse vídeo de 2 minutos, ele explica de forma super didática tudo que eu falei aqui, em 2 minutos, mais didático do que eu. Então, é uma informação que o governo passou para a população do que são os novos modelos de pagamento. Aqui ele chama de Value-Based Payment, não Value-Based Healthcare. Entende? É a mesma coisa. Então, deixa eu rodar o vídeo com vocês, aí eu faço minhas considerações finais. Tiago, eu só vou pedir que você me dê um ok se vocês estão ouvindo, tá? Eu fiz o teste, estava funcionando. Mas só para... Medicaid benefits close to 6 million people in New York each year and costs the state close to $60 billion. It's a complex system that connects millions of patients with thousands of providers, from doctors to hospitals and pharmacies to nursing homes and clinics. These providers are currently organized separately. They are paid based on what they provide. The more they deliver, the more they receive, regardless of results. Does that seem fair? The problem is, this has incentivized volume instead of value. And in healthcare, bigger is not always better. It's much better to tackle a condition while it's small than to let it get bigger or worse. It's even better to prevent it altogether. The system is now so big and complex, we seem to have lost sight of what's best for patients, and how a more coordinated effort might be better for everyone. So starting this year, in 2015, we'll be introducing something new. Value-based payments. Value-based payments changes how we pay for patient care and encourages providers to work together. Providers will be paid based on the quality and the value of the healthcare they provide to patients, rewarding them for keeping patients healthy instead of how many services they provide. Providers will share in the savings that are created from delivering high-value care. Value-based payments will put patients at the center of the healthcare system, with providers working together to help make sure that patients receive the care they need, when they need it, from the provider best suited to provide it. Despite the changes to how the system is organized, the only change that patients will experience is improved care. For more information on value-based payments, visit health.ny.gov.
Muito bom, muito legal. Se você quiser encerrar a apresentação aqui em cima, só para você ficar com a tela inteira com você, e aí você pode ver, Greco. É nesse quadradinho aí acima, aqui à direita. Acho que foi, né? Gente, agora estou vendo todo mundo. Gente, esse vídeo é um vídeo super didático, ele é público, está legendado no YouTube, inclusive, foi legendado pela equipe da KPMG, e fiquem à vontade se quiserem ver de volta, um vídeo que eu gosto bastante. Para finalizar aqui, e aí talvez abrir para pergunta, Thiago, só de novo agradecer, espero ter contribuído, fazendo uma revisão aqui, né? O que é, por que funciona, lições aprendidas, o framework que a gente tem que prestar atenção, a importância da experiência do paciente nisso, como entregar uma boa experiência do paciente. É um assunto denso, complexo, eu coloco bastante energia quando eu falo, porque eu gosto, minha dicção às vezes até atrapalha, porque eu me empolgo e falo rápido, mas espero ter atendido, fico super aberto para responder perguntas, não só agora, mas também depois, gente, fica à vontade. Eu dei uma caída aqui, mas já voltei. Tem uma última questão aqui que o Francisco Souto fez, Greca, que acho que é importante. Como é que você integra a questão do valor, por exemplo, para um profissional que está na linha de frente numa urgência, né? Está atendendo um pronto atendimento. Aí você acha que mantém, faz um misto com fee for service? Como é que você enxerga? Tá falando de emergência, né? Teve uma onda muito... Tá me ouvindo, Thiago? Acho que ou eu caí ou você caiu. Estamos te ouvindo. Ah, tá. Vai lá. Tá bom, então foi o Thiago que caiu. Teve uma onda super forte de utilizar o capitation, né, para serviços emergenciais. E aí, a hora que você vai medindo ali o serviço que você fez, o valor que você gerou, principalmente comparando com o antes, isso normalmente gera um saving. Tem que gerar um saving, né? E aí, esse saving é compartilhado entre aqueles que fizeram parte da linha de frente, tá? Então, o que eu tenho visto, não necessariamente eu concordo, assim, porque tem um lado negativo também disso, porque a partir do momento que você fala, olha, pronto-socorro ou emergência, quem você atender, independente do serviço prestado, você vai receber um valor fixo, você pode estar incentivando também o contrário do excesso, que é o under, né? O undercare, vamos colocar assim. Mas respondendo a tua pergunta bem diretamente, sim, naqueles savings gerados, se for o modelo capitation, normalmente isso é compartilhado entre aqueles que se envolveram e participaram da entrega. Muito interessante. Nossa, Daniel, achei muito interessante assim que você fez uma jornada assim que traz o primeiro ponto que eu queria só destacar é que a primeira grande ação dessa identificação populacional é trabalhar com quadros prevalentes, né? A gente tem que ter uma concepção epidemiológica, né, e uma leitura de linhas de cuidado, que eu acho que é o primeiro grande recorte. E depois é ter também instrumentos de gestão muito bem refinados, né? É simples o processo, mas ele é muito refinado na sua estrutura, né? Porque ele vai ali criando uma série de instrumentos, de ferramentas que tentam avaliar questões muito sensíveis, né? Eu trabalhei muito tempo com projetos para concepção de indicador em saúde mental, que foi o exemplo que você deu, e era muito interessante que a gente punha indicadores como, por exemplo, a alfabetização de pacientes psicóticos em serviços CAPS, né? Que era muito comum as pessoas serem... Acho que o Thiago caiu. Lorena, você me ouve ainda? Tô te ouvindo. Vai lá. Eu vou só responder. Ele não chegou a fazer a pergunta, mas imaginando ele estava indo. Eu vou dar um exemplo real. A gente fez um projeto aqui no Brasil que mostra um pouquinho a importância de você entender de fato a população. Thiago, voltou. Vai lá, perdão. Desculpa. Então, essas compreensões, assim, usando aquele processo do Dona Bidian, né, de estrutura, processo e resultado, vocês trabalham muito com processo, né? Isso que é o mais difícil dos indicadores, né? O mais difícil de você mensurar. Então, se você pudesse pegar o seu maior desafio hoje na mudança desse modelo, o maior, você destacar corporações, processos legais, o que você identificaria hoje para dar uma mensagem final aqui? Eu acho que ainda todos os desafios operacionais, eu acho que eles são, pode ser difíceis, mas você consegue transpor processos, até pessoas, você consegue, assim, é difícil, mas dá. Acho que a grande barreira aqui é mercado mesmo, sabe, Thiago? Eu vou te dar um caso bem real nosso. O projeto, o último que a gente terminou, montou tudo bonitinho, seguiu toda a regra, foi ao mercado, a empresa estava pronta e o mercado não consome. Na hora que você vai discutir isso com as operadoras que estão hoje, nem todas elas estão prontas para discutir um contrato desse, para discutir entrega de valor. Às vezes, nem que não querem, tá? É questão de prontidão mesmo, de maturidade. Tem um slide que eu não mostrei aqui,
eu tirei, porque achei que ia ficar muito longo, é justamente a matriz de maturidade. A gente usa isso em projeto, né? A gente pega aquela entidade que quer fazer a transformação, que quer mudar, e roda uma matriz de maturidade para entender o quanto ela está pronta para. E o que ela tem que fazer para ganhar mais maturidade, de 1 a 5. E se a gente roda essa matriz no Brasil hoje, não é uma crítica, é um comentário, porque o sistema está viciado anos no modelo X. Então não é culpa dos stakeholders, é culpa da forma como o sistema foi desenhado e a forma como ele foi se acomodando. Teve um ministro da Saúde que falou, eu esqueci o nome, ele falou assim, foi o Nelson, ele falou assim, não existe sistema de saúde ineficiente, existe sistema de saúde desenhado com o recurso que tem para entregar com os incentivos que foram dados. Então é mais nesse sentido, então o vício é muito grande, então o mercado para mim é a maior barreira. Esse é o problema, gerenciar a oferta, né? Não gerenciar processo, gerenciar a oferta que você tem. Último ponto, que só uma mensagem, eu vou abrir depois na tarde, o pessoal da LATEC, é uma liga de inovação que a gente tem que fazer um convite, mas, Daniel, para o futuro médico que vai se formar daqui 3, 4, 5, 6 anos, é imprescindível saber sobre isso, isso vai impactar na sua visão mercadológica da KPMG, né, traçando cenários futuros? Sim. Eu acho que vocês têm um papel fundamental, a Nova Safra. Eu adoro essa conexão com a Nova Safra. Eu fiz isso com a Unifesp no passado, num ambiente menor. Tem a Liga de Gestão de Saúde da FGV também. Eu vou fazer essa mesma discussão com eles. Então, entender o que é valor, entender para onde a geração de valor está indo, e o teu papel nisso é super importante. Da mesma forma que colocar também para essa Nova Safra conceitos de inovação, que aí eu deixo com o Lourenço, entende muito mais do que eu. E como que isso se aplica à realidade médica. Então, gente, muito importante, eu não acho que isso pode mudar, mas voltar e não existir, eu acho que não. Variable Health já é uma realidade. Sem dúvida, concordo, Daniel, incrível, parabéns, seu trabalho é muito sólido, consistente. Lourenço, quer falar umas palavras finais aí? Sim, agradecer, né, a presença do Daniel. Esse tema é um tema muito difícil, Greca. Eu acho que tem dois assuntos extremamente difíceis na saúde, no ponto de vista da gente executar, que são gargalos, na minha opinião. Um que é interoperabilidade e o outro que é esses modelos de remuneração. Então, isso é um grande desafio, mas quando você fala, fica bem fácil entender e a gente consegue tangenciar esses valores, esses princípios. Obrigado pela sua presença aí e até a próxima, né? Isso, LATEC. Obrigado pelo convite. Só LATEC abrir o microfone aí, fazer um convite para todos do evento que o Lourenço vai estar presente. Quem que vai falar é o Marcelo. Marcelo? Estamos te ouvindo, pode falar aqui, convide o Daniel. Vê se o Daniel Greca participa também. Não, com certeza. Primeiro de tudo, parabéns pela apresentação, muito legal. Acho que agregou bastante a gente, Daniel. E o convite a você, só me apresentando a todos, meu nome é Marcelo, sou presidente da Liga de Empreendedorismo e Inovação em Saúde aqui de Araras, né? E no próximo dia 6, sábado, às 9h30, das 9h30 às 11h30, a gente vai ter um evento sobre telemedicina, passando um pouco sobre como que isso está evoluindo, como que isso evoluiu aqui e também falar um pouco sobre prescrição, tá? O professor Lourenço vai participar e o pessoal da também. Então, quem puder comparecer, o link aqui a Natália já colocou no chat, tá? A inscrição, o evento é gratuito, né? E a gente conta com a participação de todos. Muito bem, obrigado, Marcelo. Ótimo evento, ótima iniciativa, o pessoal da LATEC junto com a Logos. Quinta-feira, a Logos, que é a Liga de Inovação aqui de Campinas, vai fazer um evento às 7, o dia depois de amanhã, discutindo economia, quais os impactos econômicos, né, pós-pandemia, com a economista da Federal do ABC, Beatriz Mioto. Convido a todos. Gente, um grande abraço, Daniel, mais uma vez, muito obrigado, foi fantástico. Obrigado. Nada que meia hora depois do combinado, a gente ainda tem mais de 100 pessoas aqui. Vamos almoçar agora. Obrigado, gente. Dá um abraço, Lourenço, um abraço a todos e até semana que vem. Valeu, Thiago, valeu a todo mundo, obrigado a todos. Obrigado, gente.